Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Só vou esperar o Sérgio entrar para a gente poder começar a nossa conversa de hoje. Hoje quem vai estar aqui comigo é o Sérgio Barbosa, professor. Eu vou apresentar ele para vocês depois, direitinho. E a gente vai ter uma conversa bem bacana sobre masculinidades e violência doméstica. E tentar entender um pouquinho sobre como é esse ciclo de violência, como que a gente perpetua isso. Sérgio já entrou aqui. Sérgio, você me manda um convitinho aqui? Ou você quer que eu envie para você? Deixa eu ver aqui, mandar para ele. Já está entrando, se puder ir me dizendo se o áudio tá bom, se tá me ouvindo bem, por favor, eu agradeço, tá bom? Vocês me darem esse feedback. Oi, Pronto. Sérgio. Tudo Olá. bom? Boa Ótimo. noite. Boa noite. Primeiro já vou agradecer, né? Antes de qualquer coisa. Agradecer muito você ter aceitado o meu convite, viu? Muito, imagina, é uma honra para mim. Vamos agradecer logo no começo, porque no final às vezes estoura o tempo, né? Aí fica assim, Pois tchau, tchau, é, tchau, obrigado, história obrigado. cai a gente no meio. É Não, verdade. eu que agradeço a Então, participação muito de todas obrigada. as pessoas que desde agora estão entrando e até toda a live aí estão com a gente, mandando perguntas, questionamentos. Eu acho maravilhoso esse E espaço. conversando esse assunto tão importante, eu acho, né? Eu quero começar antes, porque pode ser que tenha pessoas que estão me vendo pela primeira vez também, né, Sérgio? Entrando aqui hoje, então eu quero explicar um pouquinho qual foi a ideia dessa rodada de lives que eu estou fazendo e que eu te convidei. Eu acho que é importante eu dizer qual é o propósito disso. Eu tenho um propósito por trás disso, então que eu gostaria, né, de explicar e me apresentar um pouquinho e depois eu quero que você também se apresente um pouquinho. Eu tenho tanta pergunta, tanta coisa para saber e essa conversa vai render. Meu nome é Lívia Rocha, para quem ainda não me conhece. Eu sou a fundadora aqui da Rede Mãe, que é um projeto. Eu sou psicóloga, trabalho com psicanálise, com criança, adolescente e adulto. E trabalhar com desenvolvimento e parentalidade é uma coisa que eu tenho como propósito de vida, porque é a minha esperança na humanidade, mais ou menos assim. Então, a Rede Mãe é um projeto que trabalha com isso, acreditando que quando a gente cuida bem, de uma forma consciente, e a gente precisa se trabalhar enquanto adulto para isso, da infância, a gente colhe bons frutos para a sociedade depois. E aí, durante essa pandemia, eu venho pensando várias formas que eu possa contribuir ainda mais um pouquinho, né, dentro das minhas possibilidades para a sociedade, para os pais, né, que me acompanham aqui, enfim, para todo mundo. E eu resolvi trazer essa rodada de lives, que o tema central é: que país é esse? Para a gente poder começar a pensar as diferentes realidades que a gente tem no nosso país, né? Todas as diferenças que a gente tem nesse país continental que a gente vive, acreditando que se a gente também não se dispõe minimamente a escutar o diferente, a estar com o diferente, a gente não consegue desenvolver nenhum tipo de empatia, de vínculo, de mudança, de construção interessante. Então, cada semana eu estou trazendo um convidado diferente para a gente poder falar sobre realidades diferentes. E aí, trouxe Sérgio para falar sobre masculinidade e violência, esse tema tão importante e atual. Vou falar um pouquinho que o Sérgio é professor universitário, filósofo, sociólogo. O que mais, Sérgio? Esse currículo extenso aí. Coordenador do Ah, projeto Tempo de Despertar, que a gente vai falar bastante dele aqui. nas horas vagas, né, e tem sido bem vagas, um bom cozinheiro, né, faço uma comida de mão cheia, assim, bom pães, gosto de fazer comida, adoro fazer comida. Uma feijuca, deliciosa. Delícia.
Desculpa Bom, aí a questão dos vegetarianos, mas eu gosto de comida, de carne. de carne. Né? Certo. Sérgio, sabe o que que eu queria que você começasse explicando pra gente, conversando com a gente aqui? Eu não sei se todo mundo que está entrando tem essa familiaridade com esse termo masculinidades. E aí eu queria que você começasse explicando para a gente, né, para todo mundo que está aqui assistindo, quando a gente fala masculinidades, o que que isso significa e o que isso se trata. Ótimo. Então eu vou ter que recorrer um pouquinho à história, mas bem rápido, né? Porque senão enche também o saco, e aí é interessante que as pessoas possam conversar, e a gente se conversar também. Tá. Existem três grandes conceitos, assim, né, ou pilares, que formam aí, baseado a partir da perspectiva de gênero, né, para chegar até esse homem, chegar até esse homem que é construído na sociedade. O primeiro grande conceito que a gente trabalha, até mesmo antes da masculinidades, é o patriarcado. Porque se eu falar Uhum. masculinidades sem o conceito de patriarcado, a gente não vai entender. Né? O patriarcado é um conjunto de valores, né, que determinam o lugar de privilégio de homens, né, sobre a condição da mulher na sociedade. Nasceu quando a sociedade deixou de ser nômade e passou a ser sedentária. Por que houve isso? Porque ele começou, então, a ter um modo de produção, a ter objetos, propriedade. E o primeiro grande propriedade do homem, do ser homem, foi a mulher. Porque a mulher é reprodutora. Ou seja, o homem teve que se apropriar do útero, do corpo da mulher, para ter filhos. Isso é interessante. O patriarcado, Muito. então, foi uma apropriação desse corpo, porque o homem não pode gerar, né? Então, ele se apropria do corpo da mulher para que ela gere para ele uma força. Né? Quem já foi da roça, ou quem já visitou a roça, por que, que as pessoas têm muito filho na roça? Não é porque falta de televisão ou energia elétrica, não. Isso é lenda. Né? É porque tem que trabalhar na roça, tem que ter muita força, tem que ter muita gente para carpir, para roçar, para plantar. Né? Então o patriarcado foi essa estrutura que sedimentou, né, o poder do homem sobre a mulher. Quem fala muito bem sobre isso é Eleiette Safiotti, professora Eleiette Safiotti, com o livro dela O Poder do Macho. Esse modo de produção. Então o patriarcado já estabelece uma desigualdade econômica, social, né, cultural, religiosa. Então tudo isso daí já vem do patriarcado. A segunda outra coisa que inventaram foi o machismo. Olha, cuidado, o machismo é diferente de patriarcado. Porque o machismo, Uhum. ele nasceu do encontro de dois grandes continentes, né, do continente europeu com o continente ameríndio. Como que é isso, Sérgio? Portugueses e espanhóis, quando vieram para o Brasil, para a Espanha, para a América, quando eles tiveram suas relações, suas reproduções, esse ser que foi gerado nessa junção forçada, violenta, exploratória com o índio negro, nada democrático, nasceu um ser que era nem europeu e nem mais negro, né, no sentido da sua origem, e nem mais índio. Uhum. Então, de algum lugar, esse macho que nasce no continente latino-americano tinha que ser alguém. E para ser alguém, ele precisava de dominar. Ele vai dominar quem? A mulher. Então, o machismo é o estabelecimento de um domínio. Eu sou alguém porque eu tenho alguém abaixo de mim. Eu sou alguém porque alguém está sobre o meu mandamento. Então, o machismo nasce, né, desse não lugar. Para eu ter um lugar, para ser homem, eu preciso de uma mulher. Poxa, um homem dessa idade não é casado, ou é bom vivant, ou algum problema tem. Então, eu preciso de Uhum. dominar, eu preciso de mandar, principalmente mandar numa mulher. É lógico que o machismo foi se multiplicando, hoje existem vários tipos de machismo. E a masculinidade nasceu por volta da década de 50, num conceitos de Kimmel e Kaufman, onde estabelece a performance. Ou seja, não é mais o domínio nem o controle,
mas é um jeito de ser. A masculinidade tem todo um jeito de ser, de manter os privilégios herdados, e se puder ter mais privilégios, eu vou atrás disso. Então, as Uhum. masculinidades, elas, na verdade, elas perpetuam um determinado modo de ser, de onde esses homens precisam encontrar talvez uma não masculinidade. Essas masculinidades, elas forçam homens e mulheres a terem uma performance a, que produza, né, a partir da diferença, as desigualdades. Então, veja bem, Uhum. essas masculinidades, no começo, né, na década de 80, por volta até virar 90, eram hegemônicas. Um conceito mais gramsciano. Antônio Gramsci, sociólogo, blá, blá, blá. Né? Isso foi interessante. Aí depois virou masculinidade dominante. Agora a gente tem outra masculinidade, que é a masculinidade tóxica. Aí daqui a pouco vai vir masculinidade, sei lá, predatória. Daqui a pouco sempre estão reinventando essas masculinidades. Mas são as mesmas masculinidades. A masculinidade saudável. Daqui a pouco também vai ter uma de novo. Então, a masculinidade é em si masculinidade. O que Tá, eu é acho, será que a gente tóxico. pode dizer, Desculpa. desculpa cortar o seu raciocínio, será que a gente pode dizer assim, de um jeito mais fácil de entender, para ver, né? Para eu também ir me organizando aqui no Ah, pensamento, aprendendo com você. É, a masculinidade ou as masculinidades, ela vai entrar de uma maneira a formar também a identidade de um homem. A a forma identidade de como homem, eu me percebo homem. sim, E aí isso não permeia só as relações que esse homem vai ter, mas principalmente a forma com a qual ele vai se enxergar. É exatamente. isso? Porque Uhum, existe essa coisa, né? Ah, masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica, eu compreendo como as relações são tóxicas, né? uhum, Esse processo de formação dessas masculinidades, ela pode ou não culminar na violência. Ligar uhum, masculinidade direto a uma violência contra a mulher, eu acho um equívoco. Ligar a uhum, masculinidade diretamente ao feminicídio, eu acho um equívoco, né? Existem as uhum, masculinidades que estão aí, né? Ah, se você falar que se todo o machista é violento, será que todo machista comete violência contra a mulher? Né? Então, em uhum. que sentido nós temos? Na verdade, a gente precisa estudar e investigar como essas masculinidades estão se modificando, mas a realidade da violência contra a mulher está se perpetuando, inclusive aumentando, né? Inclusive aumentando. Por quê? Ah, então um homem desconstruído. O que é um homem desconstruído? O que é um homem que arruma a casa, cuida do filho? Será que essas ações elas impactam num modelo de transformação social? Então a gente precisa entender como que se dá justamente a confluência entre violência e masculinidade. Ótimo. E aí acho que a gente começa a entrar no tema da nossa live aqui, né? Eu não falei no começo, mas o Sérgio é especialista em masculinidades, políticas públicas, está há muitos anos, né, Sérgio, trabalhando com isso. Com homens autores de violência, né, domésticas, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas já tá. Ontem eu estava vendo uma live sua, né, que foi ótima, com a Gabi, e aí você contou um pouco até da sua história, né, quando você começou a trabalhar lá nos presídios com educação sexual com os homens dentro do presídio, né? Depois, quando você foi fazer pesquisas dentro dos puteiros, com os homens lá dentro também, né? Então tá aí há anos trabalhando, tentando entender como é essa formação da identidade aí masculina e como que isso vai se estabelecendo nas relações, né? A gente conversou um pouquinho no telefone antes da gente pensar no tema da nossa live, né? É, e,
E a gente ficou pensando muito nessa questão do ciclo da violência, né? Eu acho que é uma coisa importante, porque toda vez que a gente pensa na violência doméstica, ou a maioria das vezes, ou talvez eu até esteja com o viés do meu olhar como mulher, né? A gente pensa na mulher agredida, né? E a gente pensa, e a gente precisa pensar, obviamente, né? Até das mulheres se organizarem em relação a isso, de pensar desse lugar da mulher agredida, subestimada, a questão do machismo em relação a isso, mas a gente, em geral, não pensa do lado do homem. O que está levando esses homens? Porque a gente está produzindo, como você mesmo disse aí, né? Vem aumentando o número de violência contra a mulher. O que está acontecendo que a gente não consegue sair desse ciclo? Por que a gente está perpetuando isso? Né, onde que está o ponto? E aí, poder olhar para esses homens, eu acho muito... Me interessa demais, assim, entender essa outra ponta, sabe? Não só de quem está sendo agredido, mas de quem está agredindo. Né? E eu acho que quando começou, aí eu posso estar falando muita besteira, porque não é a minha área, né, assim, de atuação, trabalhar com masculinidades e com homem, mas percebo isso uma coisa relativamente recente, que se fala mais sobre isso, pensa mais sobre isso, e começar a estudar como que os homens são afetados na estrutura machista. Ótimo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sabe? Porque a gente vem falando muito e precisamos continuar falando sobre como as mulheres são afetadas, né? Mas hoje a proposta é a gente olhar para o lugar do homem. Como que o menino é afetado numa sociedade machista? Olha, eu estou vendo várias pessoas incríveis aqui na live, né? Amigos e amigas que são, assim, pessoas muito caras. E eu com certeza, essa masculinidade não foi uma coisa plantada hoje, não foi uma coisa inventada, né, a roda. Ela já está girando há muito tempo. O que a gente está fazendo é colocar o holofote nela, né? A gente está colocando agora, porque a violência contra a mulher é uma brincadeira, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, onde uma gangorra, né, onde dois estão numa gangorra de desigualdades, sem dúvida, né? A violência, ela, ela bota, coloca em evidência o quanto nossa sociedade ela é machista, o quanto nossa sociedade ela é conservadora, e principalmente nisso que você falou, por que a gente não educa nossas crianças de uma forma diferente? Por que a gente não educa meninos e meninas? Por que isso não começa na educação? Não começa porque senão a gente quebra, né? Peraí, eita. Senão a gente quebra o eixo dessa sociedade. Senão a gente tira, né, a base dessa desigualdade. Por isso que a educação para a igualdade, a educação humana, a educação baseada em princípios, ela é uma ameaça. Ela é uma ameaça porque ela rompe, de fato, com todos esses elos dessa corrente. Ela rompe, principalmente, né, com esse estereótipo que já foi posto pelos nossos governantes, que menino veste azul e menina veste rosa. Rompe com todo o conceito de família nuclear, de novo, né? Rompe com as relações afetivas. Por isso que é muito perigoso, porque elege, né, prioridades que fazem parte de uma pequena elite que quer, né, cegar mesmo a nossa sociedade. Ou seja, nós não trabalhamos desde da infância
desde dos meninos, jardim, educação infantil, porque isso seria uma educação revolucionária. E assim como Uhum. diz Paulo Freire, um dos pilares do trabalho que eu desenvolvo com os homens, sem ele a gente não teria essa perspectiva socioeducativa e simplesmente punitivista. Quando a gente educa esse homem, a gente mostra para eles, né, possibilidades novas. Porque o pessoal falou assim, você vai para o centro de reeducação. Eu falei, não, não, não. O meu trabalho não é reeducar. De ressocializar. Eu falei, não, não, não. Porque se tivessem uma educação, de fato, no sentido grego da palavra, do, do coletivo, paideia, ele saberia respeitar os direitos humanos de qualquer pessoa diferente dele. Uhum. Qualquer pessoa igual a ele. Qualquer pessoa desconhecida por ele. Mas como a gente tem um projeto, né, elitista, um projeto fechado, essa educação não faz parte das grades curriculares, nem das crianças, e infelizmente eu como professor, nem das faculdades. Foi muito difícil, mesmo numa faculdade de psicologia, fazer com que os alunos entendessem, né, que lá na frente, depois de formados, eles iam se impactar com todas essas desigualdades. Apenas Uhum. alguns, e bem poucos, começaram a entender que estudar as questões de gênero, desigualdade, é a chave para muitos problemas de saúde mental. Infelizmente é isso Sim. mesmo. Por quê? É. Quando a gente passa isso para os alunos, a gente fala que essa violência, ela se transforma numa gaiola emocional, assim como você falou, né? É uma gaiola emocional, porque quem está dentro não se vê agredido. Quem está dentro dessas emoções não percebe o quanto está perdendo, nem homens nem mulheres. Porque também quem comete violência, o homem, tem um sofrimento. Igual da mulher? E eu acho Não. isso. Não. Uhum. Mas eu acho isso tão fundamental, Sérgio, porque a gente tem muita dificuldade de olhar para isso, né? Uhum. Por tudo isso que a gente precisa romper aí, eu concordo com tudo isso que você está falando, como é difícil a gente romper com uma estrutura, né? Sim. Mas assim, o quanto essa estrutura violenta os meninos. E violenta desde muito pequenininhos, né? A gente tem um monte de pesquisas já mostrando isso, de como os meninos são tratados desde o jardim da infância de um jeito muito diferente das meninas. Como Total. eles são criados pelos pais de um jeito muito diferente do que as meninas, né? Sim. E essa violência é capando eles de todo contato com afeto, Sim. né? Sim. Os homens são desde bebês, né? Então tem algumas pesquisas mostrando, por exemplo, como os meninos são os últimos a ser atendidos na creche, no jardim de infância. Eles recebem menos colo, eles recebem menos atenção, eles são impedidos de chorar, eles são impedidos de mostrar afeto. Então o menino não pode andar de mão dada com o amiguinho dele, né? Que é uma Exato. demonstração de afeto. Mas a menina anda o tempo inteiro de mãozinha dada com a amiguinha, né? Então, E a gente vai podando, e eu vejo isso como uma violência, porque a gente arranca e tira a possibilidade dos meninos vivenciar uma coisa muito importante, que são os afetos. E se desde criança eles são podados a isso, estão endurecidos, forçados a se endurecer, como que eles vão ser na relação como adultos? Ou quando então, eles já tiverem uma namorada? Se é eles nem isso. aprenderam a como lidar e mostrar os afetos. É isso que é interessante notar. Eu vejo como foi, na minha vida pessoal, Sérgio, criado em Brasília, né, escola pública, como eu olho para trás, eu vejo que eu fui, né, tirado a possibilidade de desenvolver afeto, a desenvolver carinho, empatia. Mas se eu te digo, Sérgio, você sentiu falta disso enquanto era criança? Não. Porque foi Uhum. esse o modelo de socialização. Ou seja, se eu não fosse forte, se eu não fosse briguento,
se eu não fosse engolir o Sexualmente choro. ativo, Hã? sexualmente muito ativo, Muito sexualmente muito ativo, ativo. Uhum. ou pelo menos dissesse que eu era sexualmente ativo, né? Porque a gente tem que dizer Sim. primeiro que já é, porque depois que acontece, você só fala assim, ah, então isso já aconteceu, eu não posso falar, eu teria sido engolido, né? Porque é Uhum. interessante notar, Uhum. a gente consegue hoje ver isso, mas olhando para trás. Poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse aprendido. Sim. Então, não dá, é uma moeda, né, com duas faces. Como que a gente, né, trabalha com esse emocional hoje de um menino que tem uma cobrança externa? Como que a gente trabalha com o emocional dessa menina que também espera um super-homem? Veja Sim. os desenhos, os clássicos de Walt Disney. Então, é muito complicado. O que a gente faz no trabalho, eu acho que isso que é importante, como romper com esse ciclo, é entender, né, a capacidade desse homem pedir perdão. Para quem ele vai pedir perdão? Para ele mesmo, né? O perdão é uma grande e não é arrependimento, não é uma desculpa, né? O trabalho Uhum. é baseado nesse terreno das emoções, porque só aí ele consegue se reconectar. O perdão é a única forma dele se reconectar com ele mesmo. Mas eu não estou Uhum. falando esse perdão cristão, nem romanceado, hollywoodiano. Eu estou falando que esse perdão é uma condição filosófica desse homem entender o que ele está fazendo, o que ele é, né, para onde ele está indo. Porque é muito difícil perdoar a si mesmo. É uma das tarefas mais complicadas. E isso Até é porque a gente real. Até porque eu acho que a gente precisa passar pela vergonha que, né, o homem, no caso, né, precisa passar pela vergonha de se perceber desse jeito, né, pelo Sim. medo de se perceber desse jeito. E é tão difícil, né, falando assim do quebrar o ciclo. O dia que a gente conversou no telefone, eu dei um exemplo para você de como é difícil como mãe, né, assim. E fico pensando, eu sou uma pessoa que me proponho há muito tempo pensar sobre isso, trabalhar isso de várias formas diferentes, falar sobre isso, enfim. Uhum. E contei para o Sérgio um episódio que aconteceu comigo com meu filho e que foi muito difícil para eu vivenciar aquilo dentro de mim, né, Sérgio? Contei para Sim, você. sim. Foi bem legal. O João, o João tem 3 anos, ele brinca com um boneco que eu dei para ele. Eu tinha uma boneca e um boneco, ele optou pelo boneco, provavelmente pela identificação. E ele brinca com esse boneco, e aqui dentro de casa ele dá comidinha, ele põe pra dormir, ele leva o boneco, no dia que ele tá com vontade, né? Ele tá lá, o boneco, como tem todos os outros brinquedos, ele tem lá e ele brinca com esse boneco quando ele quer brincar com esse boneco. E outro dia eu fui sair com ele para dar uma passeada e ele quis levar o boneco pra rua porque ele queria que o boneco fosse passear com ele na praça, né? E eu deixei ele levar o boneco, mas quando chegou na praça enfim, que outras pessoas estavam ali, né, olhando, enfim, e óbvio que muita gente olhou, eu me peguei com vergonha, né? Eu me peguei com vergonha falando, meu Deus do céu, e se alguém vier falar alguma coisa? E como é que eu vou reagir? O que eu vou falar? Né? Quando você já fica bolando o diálogo dentro da sua própria cabeça, e fiquei pensando, né? Nossa, como é difícil isso. Como esse Sim. negócio é enraizado dentro da gente, né? E é um exercício muito importante falar de para pais e mães aqui, porque é o público aqui da Rede Mãe também, né? Como a gente precisa pensar sobre isso, porque a gente não para olhar como a gente poda os meninos, Sim. né? É. E aquela brincadeira ali com o boneco, para o João é muito importante, assim como é para as meninas, porque ele está desenvolvendo o cuidado, né? Ele cuida daquele bebê, né? Ele cuida. E isso é importante. Mas como é difícil também, até para eu que estou
sempre querendo pensar sobre isso e como a gente tem que desconstruir muita coisa. E eu penso que essa é uma das coisas que se inicia um ciclo de violência. Uma das coisas, né? Outra coisa que eu acho importante que eu queria que você comentasse é que eu penso que também uma das coisas desse ciclo de violência que a gente precisa interromper é a forma como a gente educa os filhos. Tá. E aí os meninos também sofrem mais com isso, porque eles apanham mais, porque eles são mais cobrados dessa forma, e como a gente tem uma ideia de que educar filho é na base da pancada e na base agressiva mesmo, né? A gente agride crianças. Sim, sim. Eu A vou só violência retomar, doméstica começa aí. eu vou retomar uma ideia tua, hein, que eu acho legal essa expressão. O que é uma poda bem feita? Para que serve uma poda bem feita? Para que a gente utiliza das podas? Para crescer mais forte. Exatamente. Eu também fui podado em muitos momentos. Claro que em alguns momentos certos, outros não tão certos, né? Mas eu admiro assim que essa poda ela me tornou mais forte em alguns lugares, porque eu não sou todo assim desconstruidão, né? Ah, então não, eu venho fazendo isso dia a dia com muito custo, com muita leitura, com muita reflexão. E por que é mais complicada para os meninos? Porque existe uma coisa que está nos homens que eles carregam desde sempre. É a incapacidade de escutar, de ouvir. Homens, na sua grande maioria, têm muita dificuldade de ouvir, de prestar atenção, de dar importância ao outro. E muitas vezes, quando isso é feito de uma forma na infância, estimulado, você vai lá, fala, vai lá, você tem que falar, tem que usar a fala, né? Esse homem não vai querer escutar a outra pessoa, porque ele não vai desenvolver uma coisa básica, chamada alteridade. Né? A gente precisa criar nas escolas, né, uma dinâmica de dialogação. De novo, Paulo Freire. O que é dialogação? É o encontro com o outro, com a diferença. Porque se existe um lugar fecundo para um mundo melhor, é a educação. Existe na educação o germe de tudo aquilo que pode ser bom e ser ruim. Então, os pais precisam estar atentos às escolas. As escolas não podem mais ser depósitos de crianças. Você vê essa pandemia. E agora, o que eu vou fazer com o filho em casa? Quais as brincadeiras? Quais as dinâmicas? Fica aí você, né? Como que é essa pandemia trouxe um momento bom da gente refletir esse distanciamento da gente com a gente mesmo, né? Como que essa obrigação de estar com a outra pessoa, com o filho, com a filha, nos motivou a romper com o jogo da produtividade. Nem falo produtividade, falo do produtivismo, que é então essa esse lado obcecado por estar sempre ocupado, cansado. E por que os meninos sofrem mais? Porque são cobrados mais. Porque tem que exercer um papel na sociedade. Isso causa, né, muita frustração. Isso causa mágoas. Isso causa traumas. Esse menino, ele vai crescer sempre se medindo com outro menino. A grama do vizinho sempre vai estar mais verde. Então, a gente precisa encontrar na A educação competição é muito estimulada, né? muito. A gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Nem tanto, né? A gente precisa transformar essa relação e atrelar essa noção de poder, de controle, de domínio
aquilo que a gente entende como afeto, carinho, cuidado de si. A filosofia, ela é um caminho em que permite revisão de vários conceitos internos. A quarentena está trazendo para a gente a possibilidade de construir novos etos, novos lugares de, primeiro, flexibilidade. E a flexibilidade simples, assim, de pagar o aluguel, ó, vamos negociar, né? De Uhum. tolerância, né? De espaço. Ó, esse é meu espaço, eu vou trabalhar aqui. De proximidade com pessoas que têm dificuldade de ir ao mercado. Coisas concretas. Eu ajudo aqui, ó, os vizinhos aqui, né? Eu vou no mercado, faça uma listinha, tal, tal. Depois tem a caixinha. Não, né? E uma outra coisa, a horizontalidade. A gente é muito vertical. A nossa Vertical. forma, a gente é muito, né? Então eu falo porque eu sou adulto. É muito barato, eu acho muito legal. Eu já pude uma vez ter experiência em tribo indígena. Um adulto índio nunca fala com uma criança índia em pé. É sempre se agacha, sempre no Uhum. mesmo nível, né? Para que essa criança possa ter respeito, né? Admiração. E a gente quebrar, então, o mundo da rigidez, da intolerância, da distância. Quantas pessoas eu nem conhecia no condomínio, na rua, e hoje a gente Muita conhece. coisa. A gente precisa repensar muita coisa, né? Eu venho falando em todas as lives aqui que para mim a quarentena é uma janela de oportunidade. Quem Sim, tiver esperto aprende muito, né? opa, E eu fico e essa questão toda que você colocou da gente rever a relação com as crianças, com os filhos, enfim, eu estou há algum tempo já batendo nessa tecla, porque para quem trabalha com criança em consultório, então, Sérgio, é cada coisa que sim, chega, né? E a muito. gente vê claramente que está permeando por todas essas relações sem tempo que a gente tem. E chegou uma coisa para mim essa semana e eu queria dividir porque tem tudo a ver com o nosso tema. Chegou até mim por uma jovem antes, e depois alguns pais também, logo depois alguns pais vieram também conversar comigo sobre isso. E uma coisa ficou na minha cabeça e é o que eu queria trazer. Começou aí por esses dias aqui em São José e já fiquei sabendo também que teve em outras cidades, que um grupo de meninas, jovens ali, adolescentes, se organizaram e fizeram uma lista que foi passando de menina em menina nesse grupo grande, muitas meninas, e que elas tinha lá no topo da lista, né? Alguns estupro, abuso, abuso verbal, abuso físico. Não sei se você ficou sabendo dessa história aí. E tinha um emoji, ficou sabendo, né? Tinha um Fiquei. emoji para cada tipo disso, e as meninas que já tinham sofrido alguma dessas coisas colocavam o nome do menino e o emoji relacionado ao o que ela sofreu. E a lista ficou gigantesca e deu um bafafá, porque a lista vazou do Vazou. grupo das meninas, Ah, né? isso. Os pais ficaram sabendo, enfim. A ideia inicial das meninas era se protejam desses meninos, né? É válido ali o movimento delas, que não é isso nessa linha que eu quero ir, né? É um Sim, tipo ali de tentativa na idade delas de se é o que organizar, né? tem para a hora. De alguma maneira desse jeito. É, a jovem que chegou até mim ficou muito assustada com o tamanho da lista e com a quantidade de coisas, e os pais ficaram desesperados, Com certeza. né, de olhar aquela lista e de ver que meninas de 16, 17, 18 anos estão sendo estupradas por meninos da mesma idade. E uma lista gigantesca de meninos. Essa lista eu quero deixar isso claro porque a gente tem a ideia de que isso só acontece na periferia, mas essa lista é só da elite da cidade, né? Só dos colégios mais caros, enfim. E o que eu fiquei pensando sobre isso, não levando que é super importante a situação das meninas, mas hoje estamos falando dos meninos e dos homens.
como que é mais difícil também a gente parar para pensar, meu Deus, mas que quantidade é essa de meninos, 16, 17 anos, cometendo esse tipo de agressão e de violência? Como que os meninos, aos 17 anos, já estupram meninas, né? E estão achando isso normal? Sim. Onde que eles estão aprendendo isso? Com quem que eles estão aprendendo isso? E eu tenho certeza que eles não aprendem com o pai falando assim, vai lá e estupra. Uhum. Não é isso. Vem de coisas muito, muito sutis da educação, entende? E isso, dessa história toda, isso me deixou muito mexida, assim, né? Como que pode essa lista enorme de meninas e meninos sofrendo e cometendo violências neste nível? Sim. Olha, existe, infelizmente, né, dados e subnotificação sobre isso. O que Uhum. eu temo a resistir e temo a discutir, assim, que ela vai crescer, infelizmente, nesse país. Porque o grau Uhum. de falta de sensibilidade de professores, de pessoas que não querem abordar esse tema, é muito grande. Porque não se tem hoje no país uma política clara, definida sobre esse tema. Então, os meninos se sentem legitimados. Não é E muitas vezes eu acho que eles nem reconhecem que eles estão exatamente, agredindo, não é estuprando, violando. Eles não têm essa exato, consciência. não é uma consciência, né, sobre o fato. Na verdade, isso é uma ideologia do estupro. Eu temo a falar que Uhum. não é cultura, porque cultura é sempre uma coisa positiva, cultura é sempre uma coisa que emancipa a pessoa, cultura, a própria palavra, né, desenvolvimento de alguma coisa e não retorno à barbárie. Cultura é sempre uma coisa que vai crescendo em benefício das pessoas. O que existe é uma ideologia, porque quando você estupra ou você abusa de uma mulher, você não está fazendo somente isso com aquela mulher, mas com o coletivo dessa mulher. E na Uhum. perspectiva desses meninos ou desses garotos, é uma perspectiva, então, da apropriação e marcação do território. E você bem falou que isso acontece em classes sociais, A, B, C, acontece no baile funk, Uhum. acontece nos colégios mais caros de São Paulo. Foi a forma que essas meninas utilizaram para se proteger? Sim. Eficaz? Porque eles Uhum. não estão se sentindo dentro desse ciclo, né, rompido. Não existe um rompimento desse ciclo. Não existe um processo de intervenção que desestabilize esses indivíduos das suas estruturas. Pelo contrário, só reforça. E aí, ao fazer Uhum. uma lista, isso é entendido como um prêmio. Sou E fodão. aí, e Estou na lista das meninas. as meninas que organizaram a lista começaram a ser ameaçadas. E aí depois eu tive informações dos pais, né? Que os pais dos meninos que estavam sendo acusados também estavam promovendo ameaça para defender os filhos, entende? Ao invés de estarem chocados, meu Deus do céu, mas meu filho está nessa lista, o que ele fez, onde aconteceu? Não, Não, ela é né? reativo, Essas meninas são umas loucas. é uma sociedade Uhum, reativa. O machismo, ele tem uma base na cultura, ele não é cultural. Ele tem uma base na cultura porque determina o lugar, assim, ó, eu vou defender o meu filho, eu vou colocar ele dentro ele não é o errado. O errado são as meninas. Então, é uhum. isso que a gente já falou muitas vezes. O machismo coloca a culpa sempre nas meninas. Então, Sim. E aí, esses meninos. Desculpa, não pode. pode falar.
que são esses meninos que vão chegar lá no seu grupo depois que eu quero que você fale, porque senão a gente termina essa live e você não falou. Porque são esses meninos que vão crescendo sem se dar conta da própria masculinidade, como eles vivenciam essa masculinidade. Eles cometem agressões, violências, estupros durante uma vida inteira, sem se dar conta que estão fazendo isso. Aí chega lá, alguém denuncia e eles são obrigados a parar lá no seu grupo. Exatamente. Né? Por E quê? aí lá eles vão pensar sobre isso. Então conta o que é o Tempo de Despertar e o que você faz lá. O Tempo de Despertar é um projeto criado no Ministério Público pela doutora Gabriela Mansur, na cidade de Taboão da Serra, que me chamou para dar uma olhada na metodologia, sistematizar uma metodologia dentro do Ministério Público. Ou seja, aquilo que a gente fazia na sociedade civil, ou de certa forma estudava na academia, trazer como uma política pública de Estado. Então, essa política pública, ela começou a entender que sem uma intervenção com os homens, a reincidência era muito alta. Então, o que a gente percebeu? Que era de 67%, hoje está quase 0% dos homens que participam do processo. Ah, mas vem aumentando a taxa de feminicídio, de tentativa de feminicídio, do boletim de ocorrência? Sim, porque os grupos não estão crescendo na mesma velocidade. A violência sempre cresce em PG e os grupos em PA. Então a competição vai ser sempre. O que esses homens fazem? Depois que a mulher denuncia, eles participam, eles são convidados, e agora é obrigatório, né, a participar de um trabalho de um trabalho socioeducativo, em que eles vão participar com outros homens, com várias temáticas, durante um determinado tempo, para rever essas atitudes. Então a gente descobre que muitas vezes essa violência não começou com a namorada, com a noiva, enfim, com essa mulher, mas começou lá atrás, num modelo de educação, de transferência de valores de pais para filhos, começou na escola, foi plantado na escola, né, foi crescendo na adolescência e se cristalizou na fase adulta. Então, o modelo que a gente adota no trabalho, no Tempo de Despertar, é um modelo de desconstruir essa violência. Eles chegam lá com um boletim de ocorrência na mão, né? Ah, então isso aqui, ó, olha. Eles chegam com esse boletim, a gente falou, tá, isso aqui é um tipo de violência. Mas e os outros que você cometeu antes desse aqui? Porque eles acham que é apenas uma fotografia. Mas existe um álbum todinho, infelizmente, construído com essa violência, com esse lugar da violência. Então, o Tempo de Despertar é um projeto que começou em Taboão da Serra, se estendeu para São Paulo, está hoje com um convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo, e tem outros lugares. Então, eu sou assessor técnico desse projeto, dessa iniciativa. Hoje a gente tem projetos em São Sebastião, tem projetos, infelizmente, com a pandemia, a gente teve que segurar, mas Guarujá, Santos, interior de São Paulo, existem muitos pedidos de prefeituras para, primeiro, capacitar a equipe, desenvolver a metodologia e fazer a supervisão. Porque, diferentemente do trabalho com as mulheres, que elas não são obrigadas, o trabalho com os homens passa a ser obrigado. E o projeto Tempo de Despertar, ele vem justamente atender a essa elipse ascendente da violência. A gente está percebendo que está cada vez mais também com um modelo pragmático adotado pelo Estado, né, onde impõe determinadas verdades, onde impõe determinadas condutas, isso autoriza, de certa forma, a homens a também exporem seus comportamentos agressivos. E aí eu gosto quando você explica, que eu acho que é legal as pessoas saberem, que não é uma roda de conversa. Não. Né? E existe uma metodologia atrás Sim, desse grupo.
Se O puder falar um pouquinho para a gente. o grupo reflexivo é uma metodologia adaptada, né? Eu tive a oportunidade de ter um financiamento e fui visitar alguns países, Canadá, Espanha, México, para ver como é que e trazer para a nossa realidade brasileira, como que é isso, né? Então, só uma roda de conversa não. É um grupo reflexivo, a gente tem tarefas, a gente tem etapas. Primeiro, identificar valores pessoais, individuais, coletivos, políticos, inclusive valores religiosos ou espirituais, que vão fazer Uhum. muita diferença no grupo. A segunda parte, a gente parte para a desconstrução dessas hierarquias, desses valores, né? Porque um grupo reflexivo, a gente coloca um homem que cometeu violência A na frente de um homem que cometeu violência B, e entre essa discussão entre A e B, ele não está falando só para o homem B, ele está falando também para si. Quando ele fala de alguma situação, ele está se abrindo. Então, o perfil do grupo reflexivo desses homens nunca é trocar uma verdade por outra verdade. Isso seria apenas um dogma, isso seria apenas uma forma linear de mascarar a realidade. O processo educativo, ele trabalha com um procedimento, né, dele descobrir quem ele é. Ou seja, quem é esse homem que está aí dentro dessa máscara, dessa armadura, e o que ele quer, na verdade, depois nesse processo de educação, abrir novos caminhos. O que ele quer renunciar, o que ele quer comungar, o que ele quer partilhar com esse outro homem que também cometeu uma violência. Então, esse é o momento mais rico de um grupo reflexivo. É o momento criador de novas possibilidades. Então, a gente não chama ele de agressor, porque a gente quer justamente tirar esse rótulo. A gente chama ele de autor de violência, ou ao homem que está em situação de violência, né? Então, a gente não coloca mais freios nesses homens, porque eles já estão com uma vida cheia de freios. A gente desperta ele para uma nova possibilidade de ser diferente daquilo que ele chegou ao grupo. E tem sido um sucesso, viu? Pena que não pode ser gravado, mas a gente está tentando, de algum jeito, mostrar para a população o efeito terapêutico quando ele chega lá no último encontro. É muito bonito de ver. E como a mudança, a gente daí pode olhar pela estatística de reincidência que chega a quase zero, como que a gente pode, e é completamente possível, a gente romper esse ciclo de violência. Sim. Como que, o caminho do cuidado e do afeto transforma a vida e transforma relações, né, Sérgio? Porque uma coisa que foi se estabelecendo desde a infância, de uma maneira muito violenta, quando tem a oportunidade, o grupo do Sérgio são 8 encontros, né? E já consegue tanta coisa. Imagina se a gente faz isso, né, desde do início da vida, né? A gente tem pouco tempo, então eu vou pegar... Tiveram várias perguntas sobre erotização das crianças, que eu acho que é muito importante da gente pensar, tanto para os meninos quanto para as meninas, né? Porque a gente tem... o nosso país é um dos que começa a ver pornografia mais cedo no mundo, né? A média dos meninos assistirem pornografia é 9 anos, se eu não me engano, né? Aqui no Brasil. A gente é o segundo país do mundo com exploração sexual de crianças, infantil, né? Então, isso é muito grande. E aí, deixa eu ver quem que é a pessoa aqui. Mari fala assim, ó. Como que a sociedade civil pode contribuir para socializar sobre masculinidade e romper esse patriarcado estrutural? Tem redes sociais, endereço, onde buscar esse trabalho de prevenção. Acho que tudo isso que a gente está falando é como a sociedade civil pode atuar, né, Sérgio? E a gente precisa, nós como adultos e pais, repensar a forma como a gente está educando meninas e meninos, né? Como a gente se organiza
na sociedade, como a gente se coloca, o que a gente espera, e buscar essas mudanças. Eu lembro de falar para você no telefone também, quando a gente falou de um homem vulnerável, eu falei assim, toda mulher espera ter um companheiro vulnerável. Que ele fale o que sinta, que ele fale o que ele pense. Só que toda mulher se assusta e não sabe o que fazer quando vê um homem vulnerável na frente. Porque a gente cresce também aprendendo e desejando um homem forte que dê conta de tudo, que seja o protetor e que cuide da gente. Aí chega um homem que está se desconstruindo e fica vulnerável, a gente também às vezes não sabe o que fazer com ele. Então, como a gente, como sociedade civil, eu acho que a gente rompe o ciclo, e aí depois eu quero que você faça suas considerações aí, antes que caia a nossa live. Tá. No meu ponto de vista, a gente rompe esse ciclo a hora que a gente começa a olhar de uma forma diferente como a gente está criando os meninos também, e dando a eles a oportunidade de experimentar e aprender a vivenciar os seus afetos. Você, Ótimo. por favor. Muito legal. Olha, foi lançado ontem um projeto maravilhoso chamado Justiceiros. Entrem lá, conheçam o projeto, porque é justamente isso. É uma porta, é um serviço para homens que queiram, né? Tem uma dificuldade de falar sobre sexualidade, tem uma dificuldade de falar com um filho, ou tem uma dificuldade. Quando você tem uma dificuldade de falar, é porque você também tem uma dificuldade interna. Então, Uhum. esse Justiceiros, ele é uma iniciativa também da Gabriela, junto com a minha supervisão, para que nós homens possamos encontrar outros homens a fim de desconstruir isso. E a pergunta da Mari é fundamental. Mobilizar homens, seja em qual espaço for, né, possível. Porque é importante a gente, se a gente é a origem do problema, e talvez não ou talvez sim, a gente também possa ser a solução, né, dessa Sim. questão. E eu agradeço Não sei se muito é a todas origem, porque essas. eu acho que faz parte, eu acho que é complementar, sabe? Sim, sim, sim. Né? Não, Né? eu digo isso para quem acha que realmente, né, a violência só tem um canal. Porque o que é mais Uhum. difícil, né, que é mais complicado a gente ver é que assim, a violência tem várias mãos, é complexa, né? Ela está em um contexto muito e estava só numa direção a violência. Estavam só olhando para uma direção. E hoje a gente já é possível falar que homens, como eu disse, têm sofrimento, sim, né, não igual a mulher, mas eles precisam, de certa forma, ter esse amparo. E eu vou finalizando aqui, agradecendo, porque a gente está criando, né, um movimento, não para que esse homem crie clube do bolinha, pelo contrário, pelo contrário. A gente está criando um movimento para que homens possam falar, né, Uhum. abertamente, sem julgamento. O projeto não tem julgamento. Qualquer homem que quiser entrar com uma questão, falar, né, o importante de quem vai facilitar um grupo é não julgar. Não julgar. Uhum. Abrir mão dessa atitude, né? E quando você abre mão dessa atitude de julgar, a pessoa se abre com você. A pessoa encontra conforto. Eu gostei muito dessa live de hoje porque eu encontrei muitas perguntas muito boas aqui, né? Valiosas. Pena que não dá tempo da gente falar tudo, né, Sérgio? É, eu Mas vejo eu vou aqui te só chamar você subindo. outras vezes. Já que você gostou, eu vou chamar você outras vezes, Tá porque bom, tem tantas coisas pra gente conversar, tá. tantas coisas que Muitas. eu Foi gostaria de bem escutar rápido. você falando Foi ainda. bem engraçado Passa também. Foi bem super bom. rápido. Foi bem legal também. Eu espero que a gente possa ter outras, porque é muito bom ouvir você. Né? Eu acho que todo mundo, então, que escutou, procurem saber mais, pensem sobre as masculinidades, não só homens, mulheres também, porque daí a gente pode ajudar os homens e a gente precisa também, né, ver isso dentro da gente. Sempre gosto de falar daquele documentário O Silêncio dos Homens, que eu acho que mostra isso de um jeito tão fácil de entender, né? Uhum. E para quem não quer divulgar a live, quer mostrar para outras pessoas, quer chamar o marido, mostrar para o amigo, enfim, depois eu vou deixar no canal do YouTube da Rede Mãe, tá bom? Tá bom. Disponível, porque assim fica mais fácil. Sérgio, muito obrigada. Um beijo enorme. Obrigada pelo trabalho social e humanitário que você faz. Imagina, que agradeço o convite. Estou aberto aí, no próximos.
estresse. Beijo, Tá gente. certo. Beijo, Obrigada a gente. todo mundo que participou. Tchau, tchau. Então acabar antes que ele perca a Tchau. gente. Haha. É.